Mudança. Pode ser uma mudança de casa, uma mudança de trabalho ou até mesmo uma mudança interna. Toda mudança, qualquer que seja ela, vai exigir uma modificação daquilo que se tem, onde se está, para algo novo. Eu estou começando uma nova série aqui para o canal. Mudança de vida, onde eu vou falar sim da nossa experiência, e nos vídeos que eu vou trazer nas próximas semanas eu vou falar justamente de tudo o que fez parte desse processo para mudarmos de casa. As dificuldades, os critérios e, sobretudo, o planejamento e a força que se tem que ter para não desistir. Porque esse é o perigo. Muitas vezes nós queremos mudar, mas nos perdemos também pelo caminho. Portanto, se você já está sentindo que algo na sua vida pontualmente precisa mudar, ou se algo grande dentro dela também precisa de mudança, eu acho que esse e os próximos vídeos podem ser sim de alguma utilidade. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E é por isso que eu te convido. Venha! Olá, minhas amigas e amigos queridos, eu espero que todos estejam bem, abençoados e protegidos por Deus como sempre. Sinto-se desde já por mim fortemente abraçados se vocês já me conhecem, mas se vocês ainda não me conhecem, não conhecem nada do que eu trago aqui no canal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Maria Alice. No último vídeo eu falei sobre os pontos negativos e positivos de se morar em apartamento ou em casas. Pois bem, hoje eu vou falar das vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos de se viver em uma cidade grande ou uma cidade pequena. Porque essa também foi uma pergunta que nós nos fizemos. Depois de termos começado a nossa busca diante dos nossos critérios, Deus foi nos orientando e nos disse: não é aqui nessa cidade que eu quero vocês. É em outra cidade, ou melhor, em outro estado, em outra região, porque as mudanças que eu quero na vida de vocês são outras. E é por isso, amigos, que eu estou trazendo essa série aqui para vocês, com o nosso testemunho, para deixar claro que o único controle absoluto sobre qualquer coisa que façamos é sempre de Deus, porque o Pai tudo sabe, e nós temos que consagrar toda essa busca, do princípio até o final, a Ele. Quando ficou claro para nós que nós precisávamos sim de uma outra cidade, um outro estado, uma outra região, um outro ritmo de vida, com valores morais mais compatíveis com os nossos, então veio a grande pergunta: cidade grande ou cidade pequena? Mas antes de falar sobre os pontos negativos e positivos das cidades grandes e cidades pequenas, eu tenho que deixar algo claro também. Cada cidade é uma cidade. Existem cidades prósperas e cidades pobres. Cidades calmas e cidades não muito calmas. Existem cidades boas para viver e cidades ruins para viver. Mesmo independente delas serem pequenas, médias ou grandes cidades. Então é claro que a sua busca pela cidade vai ser orientada no sentido de conseguir tudo isso que está nos seus critérios, ou pelo menos a maioria deles. Porque nessa lista de critérios estão os seus desejos, estão suas necessidades. Eu já falei sobre ela e o quanto ela é importante, que você precisa fazer quando você estiver buscando um outro local para viver. Assim, eu vou falar aqui das tendências que certas cidades têm, principalmente quando elas são cidades menores ou cidades maiores. Mas, mais uma vez, é na sua lista de critérios que está a cidade pela qual você vai buscar. A que você vai achar? Depende de Deus. Bom, vamos começar então com as vantagens e desvantagens de uma cidade pequena. As cidades pequenas geralmente são aquelas caracterizadas por, no máximo, 50 mil habitantes. E é exatamente esse número da população da cidade que vai impactar diretamente na qualidade de vida. E o primeiro ponto positivo que eu trago aqui é a questão da tranquilidade. Exatamente. Isso é uma coisa que precisa estar claro para todos. O tempo em uma cidade pequena é
Outro, a vida corre mais lenta. E isso, para muitas pessoas que têm em seus critérios o critério tranquilidade, é muito importante. São menos pessoas, portanto são menos ônibus, menos carros, menos engarrafamentos, menos acidentes de trânsito. E tranquilidade significa também poder viver sem barulho. Quando alguém gosta de barulho, mas a maioria das pessoas da cidade não gosta, então essas que são a maioria acabam dominando, sim. E vamos dizer, aquele que é barulhento precisa se adaptar ao novo ritmo. Por causa do seu tamanho populacional e às vezes até geográfico, ela acaba sendo também mais limpa. Quando eu falo de limpeza, estou falando de menos sujeira, menos poluição, mais natureza e também menos barulho, porque barulho é um tipo de lixo, é um lixo sonoro. Um outro ponto positivo trazido pela menor população é que as pessoas se conhecem mais. Então não existe tanto anonimato. E do que nós percebemos, isso traz muitos pontos positivos também. Primeiro, que as pessoas passam a cuidar muito mais do que é de todos. Cuidar da pracinha, cuidar da infraestrutura, cuidar da limpeza. E exatamente por isso, valores que são importantes para nós, valores morais e éticos, eles são também mais conservados. E isso acaba sendo um fator determinante também para outros pontos que vão dar mais qualidade de vida. Por exemplo, como a segurança. A segurança tende a ser melhor nas cidades menores, porque primeiro, a administração ela tem uma visão mais completa, então é muito mais fácil de ser administrada. Mas o fato das pessoas se conhecerem mais e saberem também das reputações, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, faz também com que haja um controle de todos em relação a quem chega, muitas vezes também com más intenções. Eu falei de reputação porque todo mundo deve ter um nome a zelar. Quando se tem um nome a zelar, a gente não quer cometer erros. A gente não quer ficar mal na fita, no filme, compreende? Então todo mundo tem que andar certo, porque senão todo mundo vai saber. Que acaba sendo de muita importância para evitar a criminalidade, o engano, os golpes. Inclusive em cidades pequenas é ainda uma tendência de que a palavra ainda valha algo. Quando alguém diz, alguém faz, porque sabe que a sua reputação não pode ficar manchada. Por ser uma cidade pequena, a gente sabe também onde estão as coisas, onde se vende o quê, quem faz o quê. Isso facilita muito a vida, gente. E mesmo quando nós chegamos novos na cidade, desconhecemos onde estão as coisas, onde são feitas, onde se pode encontrar, sempre se pode conseguir uma informação de alguém, porque ninguém vive sozinho. É preciso ter uma comunidade com a qual se possa contar também. Um outro ponto que é muito positivo, existe uma tendência real de que as cidades menores sejam mais baratas. Sim, isso porque a produção de alimentos e a oferta de serviços geralmente é local. Também os aluguéis são mais baratos, mas claro, dependendo da riqueza da cidade. Por ela ser menor, ela acaba sendo melhor de ser administrada. Os serviços públicos como limpeza, como água, como eletricidade, escolas, postos de saúde, limpeza urbana. Isso não é uma regra, mas é também uma tendência. Isso tudo dá maior qualidade de vida, sem dúvidas. Mas como eu já falei da última vez, existem pontos negativos que você deve se atentar em uma cidade pequena. Menos transportes públicos significa mais dependência de carro. Nenhum aeroporto, poucas lojas especializadas, menos oferta de produtos, falta de certos serviços e às vezes até de mão de obra especializada. Isso acaba montando uma dependência das cidades maiores que estão em volta. Então, muitas vezes, para buscar certas coisas, é preciso sim viajar até a próxima cidade grande para poder fazer aquilo. E aqui um ponto que vem talvez a exigir um pouco mais de adaptação de uma pessoa que, como nós, viemos de uma grande cidade para uma cidade pequena. As pessoas em cidades pequenas, justamente pelos valores que elas ainda conservam, e isso é muito bom. Elas não têm apenas um outro ritmo, mas também uma outra mentalidade, elas são mais reservadas. Elas querem estar mais entre elas, nas suas famílias ou com as pessoas mais amigas. Mais uma vez, depende muito dos seus critérios, porque isso, para mim, é um ponto positivo. Mas se você está procurando baladas e fazer amizades furtivas, provavelmente você vai ter que considerar isso e até ter que se adaptar.
Cidades grandes podem ser cidades, por exemplo, com 500 mil pessoas, com milhões ou às vezes até dezenas de milhões de pessoas vivendo nela. É que eu já digo de cara, do que eu consigo identificar, os problemas nas cidades maiores são mais evidentes. Cidades com milhões de habitantes já não são muitas vezes referências de boa morada para ninguém. Mas ela tem sim pontos positivos, e esses pontos positivos, se eles forem os seus critérios, talvez você seja uma pessoa que queira ou que deva ainda viver numa cidade grande. De cara nós falamos da infraestrutura. Você pode ter mais oferta de serviços privados e públicos, vida social, vida cultural, vida acadêmica, compras, bares, restaurantes, cinema, teatros, transportes, serviços, produtos, variedade em tudo. Mas quando se pensa no que está em volta e que a qualidade disso tudo que é oferecido não é bom, então há algo a se repensar. E assim estão todos os pontos negativos de se viver em uma cidade grande. Mais barulho, mais poluição, e todo mundo tem que funcionar em um tempo que é muito mais dinâmico, quase anti-humano, e isso traz estresse, isso traz ansiedade, problemas emocionais, mentais, e isso vai significar menos qualidade de vida, isso é óbvio. Cidades grandes, exatamente por causa da grande demanda, acabam sendo também mais caras. Nas cidades grandes, infelizmente, existe um ponto que é justamente o contrário das pequenas cidades, o anonimato. Como as pessoas não se conhecem, cada um faz como quer. Isso cria mais desrespeito, menos obediência às regras, às leis. E como elas se sentem muito leves, livres e soltas, elas podem ser sim mais criminosas. Inclusive elas não têm aquela reputação que eu falei anteriormente a cuidar. Então elas enganam, elas mentem muito mais facilmente, porque elas sabem que a chance delas serem desmascaradas é mínima. E daí acontece que os valores ético-morais vão ficando cada vez reduzidos a alguns grupos, que por serem minorias, acabam não tendo a força de debelar esses problemas. E isso vai fazer com que as pessoas se tornem também indiferentes. As coisas acontecem, mas não aconteceram no meu bairro, então não me diz respeito. Enfim, meus amigos, existem muitas coisas a se pesar. E posteriormente aqui na série eu vou trazer também um vídeo de como buscar a cidade ideal. Inclusive, eu já fiz algo parecido aqui nesse vídeo que você já pode adiantar esse processo. E para terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de trazer uma palavra que está em Provérbios 16:9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Glória a Deus por isso. Deixemos-nos levar e orientar pelo Senhor que sabe de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem para que esse vídeo seja útil para outras pessoas. E eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço, um grande beijo, dizendo até o próximo vídeo, no próximo sábado.